Você já sentiu que sua vida é perfeita por fora, mas um deserto de solidão por dentro? Helena olhava para o reflexo no espelho do banheiro e não reconhecia a mulher que via. Aos 45 anos, ela era o que a sociedade chamava de mulher de sorte. O rosto ainda preservava a juventude, realçado por um cuidado meticuloso, e o vestido de linho azul marinho caía perfeitamente em seu corpo. Ricardo, seu marido há 22 anos, era um homem de posses, respeitado na cidade e um provedor impecável. Mas, naquela manhã de domingo, enquanto o sol atravessava as cortinas de seda da suíte, Helena sentia um frio que vinha de dentro, um vazio que nem as joias e nem as viagens conseguiam preencher. O casamento deles havia se tornado uma peça de teatro. Ricardo era um homem de hábitos rígidos. O beijo na testa antes de sair para a empresa, o jantar servido pontualmente às 20 horas e o sexo funcional e rápido nas noites de sexta-feira. Não havia mais fogo, não havia mais surpresa. Havia apenas a segurança sufocante de uma vida planejada. Ao descer as escadas, Helena encontrou Ricardo lendo o jornal. Vamos, Helena? Não podemos nos atrasar para a missa das 10. O conselho paroquial conta com a nossa presença, disse ele, sem tirar os olhos das notícias de economia. Já estou pronta, Ricardo, respondeu ela, com uma voz desprovida de emoção. A igreja de Santa Madalena era o centro social daquela cidadezinha. No caminho, o trajeto era feito em silêncio. Ricardo dirigia o carro importado com uma mão, enquanto a outra tamborilava no volante, pensando em negócios. Helena olhava pela janela, vendo as árvores passarem, sentindo-se como uma prisioneira em uma gaiola de ouro. Ao chegarem, o sino da igreja dobrou. O som, que antes lhe trazia paz, agora parecia um alerta. Eles caminharam pelo corredor central, sentando-se no primeiro banco, o lugar reservado para os maiores doadores da paróquia. Foi quando ele apareceu. O padre Gabriel não era como o antigo pároco, o bondoso e idoso padre Jonas. Gabriel tinha cerca de 38 anos, ombros largos e uma presença que preenchia o ambiente. Seus olhos eram de um castanho tão profundo que pareciam enxergar além das aparências. Quando ele começou a homilia, sua voz, um barítono aveludado, vibrou no peito de Helena de uma forma que ela nunca sentirá antes. Ele falava sobre a fome da alma. Sobre como as pessoas tentam preencher o vazio com bens materiais, enquanto o coração clama por uma conexão real, por um toque de verdade. Helena sentiu como se cada palavra dele fosse um tiro em sua direção. Em um momento, os olhos de Gabriel encontraram os dela. Foi um milésimo de segundo, mas o suficiente para que um arrepio percorresse toda a espinha de Helena. Ela desviou o olhar, envergonhada, mas o seu coração agora batia como um tambor. Ao final da missa, como era de costume, os fiéis faziam fila para cumprimentar o padre na porta. Ricardo apertou a mão de Gabriel com firmeza. Ótimo sermão, padre. Muito inspirador, disse o marido, com sua arrogância polida. Obrigado, Ricardo. Fico feliz que a palavra tenha chegado a você, respondeu Gabriel, mas seu olhar já deslizava para Helena, que vinha logo atrás. Quando Helena estendeu a mão, o toque foi diferente. A mão de Gabriel era quente e firme. Em vez de um aperto formal, ele envolveu a mão dela com as duas mãos dele. E você, Helena? Perguntou ele, em um tom que parecia baixo demais para que Ricardo ouvisse. Senti que sua alma estava inquieta hoje. Se precisar conversar, a porta da sacristia está sempre aberta para uma confissão, ou apenas para um desabafo. Helena sentiu o rosto queimar. Ela gaguejou um agradecimento e saiu apressada, sendo guiada por Ricardo em direção ao carro. O resto do domingo foi uma tortura. Durante o almoço em família, ela não conseguia parar de pensar na sensação daquelas mãos. O toque dele não parecia o de um padre, parecia o de um homem que entendia exatamente o tipo de solidão que ela carregava no peito. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia e roncava levemente ao seu lado, Helena ficou acordada, olhando para o teto. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, a fome da alma. Ela sabia que estava entrando em um terreno perigoso. Ela era uma mulher de fé, uma mulher casada. Mas a curiosidade e o desejo de ser vista, de ser realmente percebida por alguém, falavam mais alto que qualquer mandamento. Ela decidiu que iria à igreja na terça-feira à tarde, quando sabia que o movimento era quase nulo. Ela diria a si mesma que era apenas uma orientação espiritual. Mas, no fundo de seu ser, uma voz sussurrava que ela estava indo buscar o proibido.
O altar, que antes era o lugar do sagrado, estava prestes a se tornar o palco do seu maior pecado. A terça-feira amanheceu com um céu cinzento, como se o próprio tempo estivesse avisando que algo estava prestes a mudar. Helena passou a manhã inquieta. Trocou de roupa 3 vezes. Não queria parecer arrumada demais, para não levantar suspeitas, mas queria que ele a notasse. Escolheu, por fim, um vestido floral discreto e um perfume suave, aquele que só se sente quando alguém chega muito perto. Ao chegar na paróquia, o silêncio era absoluto. O cheiro de cera de abelha e incenso pairava no ar. Ela caminhou até a sacristia, com as mãos trêmulas segurando a alça da bolsa. Ao bater na porta de madeira escura, ouviu aquela voz profunda que a fizera perder o sono. Entre, a porta está aberta. Padre Gabriel estava sentado a uma mesa antiga, lendo alguns documentos. Quando ele levantou os olhos e viu Helena, um sorriso lento e genuíno surgiu em seu rosto. Ele não parecia surpreso. Parecia que estava esperando por ela. Helena! Que bom que veio. Sente-se, por favor. O que começou como uma conversa sobre angústias espirituais logo tomou um rumo mais íntimo. Helena se viu confessando coisas que nunca dissera a Ricardo. Falou sobre a solidão no meio do luxo, sobre como se sentia invisível dentro da própria casa e sobre como o tempo parecia estar escorrendo por entre seus dedos sem que ela vivesse de verdade. Gabriel ouvia tudo com uma atenção quase magnética. Ele se levantou, contornou a mesa e sentou-se em uma cadeira ao lado dela, quebrando a barreira da autoridade. O sofrimento de uma mulher que não é amada em sua plenitude é a maior das injustiças, Helena, disse ele, a voz agora um sussurro próximo ao ouvido dela. Deus quer que sejamos felizes, e não apenas estátuas de uma vida perfeita. Aquele foi o momento da primeira rachadura. Gabriel estendeu a mão e, desta vez, não foi um aperto de mãos. Ele tocou o rosto de Helena, afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre seus olhos. O toque era elétrico. Helena deveria ter se afastado, deveria ter rezado um Pai Nosso e corrido para casa, mas ela estava paralisada pelo desejo de ser tocada. Padre, isso é errado, ela murmurou, embora não fizesse menção de sair. O que é o erro, Helena? O amor ou a indiferença que você vive em casa? Ele rebateu, aproximando-se ainda mais. Naquela tarde, não houve um beijo, mas houve algo mais perigoso, uma promessa silenciosa. Eles passaram horas conversando, e cada palavra era como um fio que os prendia um ao outro. Gabriel confessou que, desde que chegara à paróquia, a imagem de Helena na primeira fila era a única coisa que o distraía durante as orações. Helena voltou para casa em transe. Quando Ricardo chegou do trabalho, reclamando do trânsito e pedindo jantar, ela olhou como se ele fosse um estranho. A comida não tinha gosto, a televisão parecia barulhenta demais. O único lugar onde ela se sentia viva era naquela sala escura da sacristia. Nos dias que se seguiram, o perigo se tornou o combustível de Helena. Eles começaram a trocar mensagens. Gabriel comprou um chip de celular apenas para falar com ela. Eram mensagens enviadas na calada da noite, enquanto Ricardo dormia profundamente ao seu lado. Estou lendo os Salmos, mas só consigo ver seu rosto entre as letras, dizia uma das mensagens de Gabriel. Helena sorria para o celular, sentindo a adrenalina de uma adolescente. Ela começou a inventar reuniões de caridade, grupos de oração extras e visitas a doentes para justificar suas saídas. Na verdade, ela corria para os braços de Gabriel. O limite final foi ultrapassado em uma tarde de chuva torrencial. Helena chegou à igreja encharcada. Gabriel a levou para os fundos, onde ficavam as salas de catequese vazias. Ele trouxe uma toalha e, enquanto secava os ombros dela, o contato físico tornou-se inevitável. O calor dos corpos, o som da chuva batendo no telhado e a sensação do proibido explodiram em um beijo desesperado. Ali, diante do crucifixo na parede, Helena entregou-se ao homem que deveria guiá-la ao céu, mas que a estava levando diretamente para o fogo do pecado. Ela não sentia culpa, pelo menos não ainda. Sentia-se, pela primeira vez em décadas, desejada. Mas ela esqueceu de um detalhe: em uma cidade pequena, as paredes têm ouvidos e as janelas têm olhos. Enquanto ela se perdia nos braços de Gabriel, a semente da sua destruição já estava sendo plantada na língua das beatas da paróquia. Helena agora vivia em um mundo dividido. De um lado, a dona de casa impecável, que organizava jantares para os sócios de Ricardo. De outro, a mulher que contava os minutos para o próximo encontro clandestino.
Mas o pecado, por mais doce que seja no início, sempre deixa rastro. E na pacata cidade onde viviam, o silêncio é o terreno favorito das fofocas. Dona Eunice, a beata mais antiga da paróquia e coordenadora da limpeza do altar, tinha olhos de águia. Ela começou a notar pequenas coisas. O perfume francês de Helena que ficava impregnado na batina de Gabriel. O jeito que os dois se olhavam durante a comunhão, um olhar que não era de uma fiel para seu pastor, mas de uma mulher faminta para o seu banquete. Certa tarde, enquanto Helena saía apressada da casa paroquial, ajustando o lenço no pescoço para esconder uma marca avermelhada, ela deu de cara com Eunice. Boa tarde, Dona Helena. O trabalho de caridade está intenso hoje, não é? Perguntou a velha, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, Eunice. Muitos documentos para organizar, respondeu Helena, com a voz falhando, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. A partir dali, o boato se espalhou como fogo em palha seca. Nos grupos de WhatsApp das mulheres da cidade, o assunto era um só: o que Helena tanto faz com o padre? A desconfiança começou a criar uma redoma em volta de Helena. No supermercado, as amigas de anos desviavam o olhar. Na farmácia, o cochicho parava assim que ela entrava. Mas o pior inimigo de Helena não eram as beatas, era sua própria imprudência. O desejo a tornará cega. Em casa, Ricardo começou a notar a mudança. Não que ele fosse um marido sensível, mas ele era um homem de negócios, treinado para notar quando algo estava fora do lugar. Helena estava sempre com o celular bloqueado. Ela não reclamava mais da sua ausência, pelo contrário, parecia torcer para que ele viajasse a trabalho. Helena, você está diferente, disse Ricardo, certa noite, enquanto ela fingia ler um livro na cama. Antes você me cobrava atenção. Agora, parece que você está em outro planeta. A igreja está te mudando tanto assim? É a fé, Ricardo. Ela nos traz paz, mentiu ela, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Pois eu acho que essa sua paz está te deixando descuidada. Ontem o gerente do banco me ligou. Você sacou um valor alto em dinheiro vivo. Para que foi isso? Helena gelou. Ela havia usado o dinheiro para comprar um presente caro para Gabriel, um relógio suíço que ele tanto queria, mas não podia comprar com o salário da igreja. Foi para a reforma do orfanato. O padre pediu discrição para não gerar inveja em outras instituições, inventou ela, o coração batendo na garganta. Ricardo não disse nada, apenas apagou a luz e virou para o lado. Mas ele não dormiu. Ele ficou ali, no escuro, juntando as peças de um quebra-cabeça que ele se recusava a acreditar que era real. Enquanto isso, na sacristia, Gabriel também começava a sentir a pressão. O bispo havia ligado fazendo perguntas sobre a administração da paróquia. O clima de santidade estava sendo substituído por um ar de suspeita. Precisamos parar por um tempo, Helena, disse Gabriel em um encontro rápido atrás do confessionário. Estão falando. Se me pegarem, eu perco tudo. E se me pegarem, Gabriel, eu perco a minha vida. Sussurrou ela, desesperada. Mas eu não consigo ficar longe de você. Eles achavam que estavam no controle, mas o destino já havia traçado o plano. Helena havia deixado cair, entre as almofadas do sofá de casa, um pequeno bilhete que Gabriel lhe entregará. Um pedaço de papel perfumado onde estava escrito: meus pensamentos estão no nosso próximo encontro sob a luz das velas. Você é minha única religião. Naquela noite, enquanto Helena tomava banho, Ricardo encontrou o papel. O silêncio que se seguiu na casa foi o prelúdio de uma tempestade que ninguém seria capaz de parar. O cerco não estava apenas fechado, a armadilha estava armada e pronta para disparar. Ricardo segurava o bilhete entre os dedos, e o papel parecia queimar sua pele. Ele não era um homem de explosões, era um homem de estratégia. Em vez de gritar com Helena quando ela saiu do banho, ele guardou o bilhete no bolso e manteve o rosto como uma máscara de gelo. Ele queria mais do que uma confissão, ele queria a prova definitiva. A oportunidade surgiu na grande festa da padroeira, o evento mais esperado do ano na cidade. A praça estava enfeitada, o cheiro de pipoca e quentão tomava o ar, e a igreja matriz brilhava com luzes douradas. Helena estava radiante, vestida com seu melhor conjunto de seda, acreditando que o perigo havia passado. Ela trocou um olhar cúmplice com o padre Gabriel enquanto ele abençoava a multidão. Eles se sentiam invencíveis. Ricardo, porém,
Havia contratado um segurança particular para vigiar cada passo da esposa naquela noite. No meio da celebração, enquanto a banda da cidade tocava e todos se distraíam, Helena recebeu um sinal de Gabriel. Era o momento de um encontro rápido na Torre do Sino, o lugar mais alto e isolado da paróquia. Ela se esquivou entre as pessoas, alegando que ia buscar um casaco no carro. Ricardo a seguiu de longe, a fúria pulsando em suas têmporas. Helena subiu as escadas de madeira da torre, o coração batendo com uma mistura de medo e excitação. Lá em cima, entre as sombras e o som abafado da festa lá embaixo, Gabriel a esperava. Eu não aguentava mais um minuto sem te tocar, sussurrou o padre, puxando-a para um beijo que cheirava a pecado e urgência. Eles estavam tão perdidos um no outro que não ouviram o rangido da porta pesada. O estrondo da porta batendo contra a parede foi como um tiro de canhão. Ricardo estava parado na entrada, com o celular na mão, gravando a cena. A luz do flash iluminou o rosto pálido de Helena e a batina entreaberta de Gabriel. Então essa é a sua caridade, Helena? A voz de Ricardo saiu baixa, mas carregada de um veneno mortal. E este é o homem que guia nossas almas. Helena tentou cobrir o rosto, as lágrimas começando a inundar seus olhos. Ricardo, por favor, eu posso explicar. Não há nada para explicar, Helena. O que está gravado aqui já é o suficiente para destruir a reputação de vocês dois antes que o sol nasça. Mas Ricardo não parou por aí. Ele não queria apenas o divórcio, ele queria a humilhação pública. Ele desceu as escadas furiosamente. Antes que Helena ou Gabriel pudessem alcançá-lo, ele foi direto ao microfone do palco principal, onde o bispo e as autoridades da cidade aguardavam para o encerramento da festa. O silêncio caiu sobre a praça quando Ricardo subiu ao palco. Povo desta cidade! Gritou ele, a voz ecoando pelos alto-falantes. Viemos aqui celebrar a pureza da nossa padroeira, mas quero que saibam que o lobo está cuidando do rebanho. Nesse momento, ele conectou o celular ao telão que transmitia as fotos da paróquia. A imagem de Helena e Gabriel abraçados na Torre do Sino apareceu, gigante e nítida, para todos verem. O grito de horror das beatas e o murmúrio de choque da multidão foram ensurdecedores. Helena apareceu na porta da igreja, com o cabelo desgrenhado e o rosto lavado de lágrimas, encontrando milhares de olhares de desprezo voltados para ela. Gabriel, atrás dela, paralisou, vendo sua carreira e sua vida santa desmoronarem em questão de segundos. A máscara havia caído, e o impacto foi impetuoso, sublime e absolutamente destruidor. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Ricardo na praça foi mais doloroso que qualquer grito. Helena sentia como se o ar tivesse fugido de seus pulmões. Ela olhava para a multidão e não via mais amigos ou vizinhos, apenas um mar de rostos distorcidos pelo julgamento. Naquela noite, ela não voltou para casa. Ricardo já havia trocado as fechaduras e colocado todas as suas roupas em sacos de lixo na calçada. O padre Gabriel, o homem que ela acreditava ser seu refúgio, foi retirado da cidade pela própria diocese antes do amanhecer. Não houve despedidas, não houve promessas de amor eterno. No momento em que o escândalo estourou, ele voltou a ser apenas um homem amedrontado, tentando salvar a própria pele. Ele foi transferido para um mosteiro isolado, onde passaria o resto dos seus dias em silêncio e penitência, proibido de exercer o sacerdócio publicamente. Para Helena, o castigo foi o isolamento. Ela se mudou para um pequeno apartamento nos arredores da cidade, onde ninguém a conhecia, mas a fama perseguia como uma sombra. O divórcio foi rápido e implacável. Ricardo ficou com tudo, a casa, o respeito da sociedade e o apoio de todos. Helena ficou apenas com as lembranças de um fogo que, embora intenso, só serviu para queimar tudo o que ela construiu em 20 anos. Certa tarde, meses depois, Helena caminhava por uma praça distante quando viu um casal de idosos de mãos dadas, caminhando calmamente. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela percebeu que a paixão proibida por Gabriel não era amor, era uma fuga. E o preço daquela fuga foi alto demais. Hoje, Helena frequenta uma pequena capela onde ninguém sabe seu nome. Ela senta-se nos fundos, longe do altar, e reza em silêncio. Ela aprendeu, da maneira mais difícil, que a traição é como um cristal quebrado. Você pode até tentar colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá para lembrar o que foi perdido. A história de Helena e do padre Gabriel tornou-se uma lenda urbana na cidade, um aviso sussurrado de mãe para filha sobre os perigos de buscar a felicidade nos braços do pecado.
Pois, no fim das contas, a maior prisão não é o julgamento dos outros, mas o peso da própria consciência quando as luzes se apagam. Valorize o que é real antes que o proibido destrua tudo o que você ama. O que começa na sombra, raramente sobrevive à luz do dia.